Olá, minha galerinha! Hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo de ciências, caderno 2 aí, ó. Nós vamos abrir o livro na página 86, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as partes das plantas. Eu quero lembrar para vocês que nem toda planta, ela tem essa mesma estrutura que está apresentada aqui, né? Tem algumas plantas que só tem a raiz, tem a parte do caule e as folhagens, né, que são as folhas, mas elas não produzem flor, não produzem fruto. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas vamos focar aqui nessa imagem que o livro traz pra gente. A gente tem aqui uma planta, aqui não fala que planta é essa, né, mas ela apresenta aqui as partes dessa planta. Tem aqui a raiz, tem o caule, que é essa parte aqui que dá sustentação, né, a folhagem. Tem as folhas, a flor, o fruto, que geralmente vem depois da flor, né? E a semente que sai do fruto e vai dar origem a uma outra planta. Então, a gente tem essa estrutura, e aí, como eu já falei, nem toda planta ela possui todas essas partes, né? Tem algumas plantas que tem uma parte, né? Igual tem a raiz, o caule e a folhagem, mas não produz flor. Tem planta que produz a folhagem aqui, essa parte da raiz, caule, tem folha, tem flor, mas não dá fruto, tá? Então, a gente tem vários tipos de plantas aí. Aqui, a gente apresentou, o livro traz pra gente um esqueminha completo, né, do que a planta pode ter, mas não necessariamente toda planta tem todas essas partes aqui. A gente precisa lembrar disso, tá bom? E aí, aqui vai falar o seguinte, que na maior parte, né, das plantas, a raiz ela vai ficar enterrada no solo. Então, geralmente a gente não costuma ver muito a raiz da planta, porque ela fica debaixo da terra, ela fica fixando a planta na terra. É ela que segura a planta na terra, senão o que ia acontecer? A planta tá aqui, quando desce um vento, a planta ia cair. Por que a planta não cai? Porque a raiz, ela dá a sustentação, ela fixa, né, a planta ali no solo. E além de fixar a planta no solo, é através da raiz, como a gente viu lá no processo de fotossíntese, que a planta ela absorve a água e os sais minerais, né, que são usados nesse processo de construção do alimento, de produção do alimento. E por meio da fotossíntese, que é o nome desse processo, a planta vai produzir a glicose, que é o açúcar usado como alimento. Então, a planta usa aí o gás carbônico, que ela absorve, né, através das folhagens. Ela usa a água e os sais minerais, a luz solar, né, que ela absorve também pelas folhas, e esses 4 elementos aí vão oportunizar a planta a produção da glicose, que é o alimento dela. Então, olha como é que a planta ela é interessante. Ela mesmo produz o seu alimento. Aqui embaixo, gente, a gente tem a parte do caule, que é essa parte aqui, ó, da planta que fica sustentando a folhagem e as flores, os frutos que essa planta possa ter. E além de dar essa sustentação à planta, o caule também ele é responsável por conduzir as substâncias da planta. Igual, olha só, imagina lá no processo de fotossíntese. A planta aqui, ela não absorve a água da terra aqui e os sais minerais. Então, quem é que leva isso até a planta? Todas as partes da planta é o caule. Ele é como se fosse a estrada, né? O caminho que essas substâncias vão seguir. E a água e os sais minerais, por exemplo, são transportados da raiz até as folhas pelo caule, que foi o que eu falei. Enquanto a glicose produzida na fotossíntese é conduzida das folhas para outras partes da planta. Então, a fotossíntese, ela acontece na folha e através do caule, essas substâncias são levadas para todas as partes da planta. Muito interessante isso, né? E a gente tem aqui também, gente, ó,
na página 87, aonde vai falar sobre as folhas. As folhas é aonde acontece, né, o processo de fotossíntese, que é a produção do alimento pela planta. E nessas folhas tem pequeninas aberturas que são chamadas de estômatos, tá? Elas são responsáveis pelas trocas gasosas necessárias pela planta. Então, na folhagem existem pequenas aberturas de onde sai o oxigênio que a planta produz e de onde ela absorve o gás carbônico para o processo de fotossíntese, tá? Incluindo, aí vai falar aqui, né? O oxigênio e o gás carbônico, que é a respiração da planta. Pelos estômatos, a folha também elimina água em forma de vapor. Então, olha que interessante. A planta, ela também transpira. Só que a transpiração dela, a forma que a gente transpira, é água, né? Quando a gente fica suando. A gente vai saindo água pelos nossos poros, né? Quando a gente vai suando. A planta, ela também exala água, só que em forma de vapor, né? Não, já é na forma gasosa da água, através de suas folhas. E aí tem um exemplo aqui, né? Das folhas de goiabeira, que é a árvore da goiaba, né? E a folha da samambaia. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem, porque a goiabeira, ela é uma planta nessa estrutura. Ela tem raiz, tem caule, tem folhas, dá flor, dá fruto, e a goiaba dentro dela traz a semente, né? Já a samambaia, ela só dá folhagem, ela não tem fruto, não tem um fruto da samambaia. Ela tem a raiz, tem caules e vai ter a folhagem. Ela não tem nem flor, nem frutos, né? E aí vai vir um exemplo aqui agora das flores. As flores, gente, elas correspondem à estrutura responsável pela reprodução da maioria das plantas. Então, geralmente, as plantas que têm flor, elas costumam produzir frutos, né? Não é todas, mas boa parte delas produz, igual a goiaba. A goiaba, antes de sair o fruto da goiabeira, né? A goiabeira, antes de sair o fruto da goiaba, sai primeiro uma florzinha. Essa florzinha, ela geralmente ela é polinizada pelos insetos, né? E aí vai dar origem ao fruto, certo? Agora, existem também plantas que são, como aqui tem um exemplo, né? A orquídea. A orquídea, ela não dá fruto, certo? Ela é uma planta que ela só dá flor, né? Que a azaleia também é uma planta que só dá flor, mas a gente tem como o maracujá. O maracujá é uma plantinha que, se você polinizar, ela dá o fruto do maracujá, né? E também, como exemplo de planta ornamental, que a gente fala que só dá flor, a gente tem a roseira. A roseira, ela produz rosas e ela não tem frutos, tá? E nem sementes. Você produz mudas dessas plantas, né? Aí aqui vai lembrar pra gente de como que funciona, ó. Elas podem possuir cores e formas variadas, quer dizer, as flores, elas não são iguais nas plantas, né? Elas têm formatos diferentes, cores diferentes, e nelas é produzido o pólen. Esse pólen é como se fosse um pozinho que fica geralmente no centro aqui, ó, nessas partes da planta aqui, da flor, e é esse pozinho que os insetos, eles vão lá, posa numa flor, fica mexendo ali naquele pólen, depois passa para outra, e esse encontro de um pólen de uma flor com o outro, quando encosta, é que faz a reprodução, e essa planta pode vir a ter frutos, né? E aí, ó, aqui vai falar exatamente sobre isso. Para que a reprodução ocorra, o pólen precisa ser transportado de uma planta para outra da mesma espécie. Dessa forma, uma laranjeira, por exemplo, só consegue se reproduzir com outra laranjeira. E esse transporte de pólen, vamos voltar aqui, vamos passar aqui para a página 88, é chamado de polinização,
e resulta na formação do fruto. Foi o que a tia Fernanda falou. O vento, a água e alguns animais, incluindo o ser humano, podem transportar o pólen, atuando assim como agentes polinizadores. Os insetos são grandes polinizadores e também, gente, algumas culturas, igual o próprio maracujá, como eu citei para vocês, existem mulheres que trabalham só para polinizar o maracujá. O trabalho delas é só ir lá, ó, pegar nas plantas, pegando em outras e ir passando o pólen de uma planta para outra. É bem interessante. E aí vem o fruto. O que é o fruto? Aqui vai dizer pra gente que o fruto, qual é a função dele? A função dele é proteger a semente produzida durante a reprodução. Então, no processo de reprodução, cria-se a semente. Essa semente ela é envolvida pelo fruto. Olha o exemplo aqui do abacate. A gente tem aqui, ó, a semente do abacate, que é aquele caroço grande que a gente fala, né? E essa parte que envolve a semente é o fruto, né? Que a gente chama de abacate, né? Essa polpa verde aqui que fica ao redor da semente, protegendo a semente. Então, qual é a parte do abacate que a gente consome, né? É essa polpa esverdeada aqui, que é o que a gente acaba consumindo. E olha que interessante, continuando lá. Quando o fruto amadurece, ele pode cair, né? Ele apodrece e aí ele libera a semente. Ao encontrar condições ideais, o que acontece com essa semente? Ela vai germinar e gerar uma nova planta. O fruto também pode ser um alimento atrativo para os animais. Então, o fruto, gente, nós, as aves, os animais, os mamíferos, todos os animais, né, que comem frutas vão se deleitar com as frutas da natureza, né? Eles vão se alimentando. E as sementes, quando elas encontram um local, né, uma terra fértil, quando elas acham uma condição de vida, elas acabam germinando e elas vão dar origem a uma nova planta. Um exemplo é, se você pega um carocinho, o feijão é uma planta. Se você pega um carocinho de feijão, o carocinho de feijão, ele é uma semente, né? Se ele não tiver cozido e você jogar ele na terra, esse carocinho de feijão, ele vai gerar uma nova planta, né? Ele vai germinar e vai nascer desse carocinho de feijão uma plantinha que vai ser um novo pé de feijão, ok? Ao comer o fruto aí, gente, o animal ele pode levar a semente para outros locais onde ela poderá germinar. Tia Fernanda, como assim? Olha um exemplo. A gente tem aqui o macaquinho. O macaquinho, ele costuma comer as frutas e depois ele come com semente tudo. Igual, se ele come uma goiaba, achou uma goiaba lá, ele pegou essa goiaba e comeu com semente todo. Depois ele faz cocô. Quando ele faz cocô, nas fezes do animal, sai a semente. E aí essa semente, ela caindo na terra, ela vai produzir novos pés de goiaba, tá? Que é o exemplo que eu tô dando. Mas isso não acontece só com uma goiaba. Pode acontecer com várias frutas. O morcego também, ele é um animal que faz essa dispersão de sementes, igual o macaco e tantos outros animais. Aí tem um exemplo aqui da laranjeira, tá? Olha só a laranjeira florida e já dando frutos aqui, ó. Suas flores só podem ser polinizadas com o pólen de outra laranjeira, que foi o que falou ali em cima. E aí tá aqui a abelha, né? A abelha tá coberta de grãos de pólen. Olha como é que a abelha tá toda amarelinha aqui. Esse pozinho amarelo que tá sobre a abelha aqui, ela é o pólen de outras plantas. Olha que interessante. Já aqui na página 89, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a atividade 1. Você tem aqui o esqueminha das partes da planta, tá? Essa planta aqui é o amendoim. O amendoim, ele é uma fruta diferente, né? É uma planta diferente, porque o fruto dele dá na terra.
Olha aqui para vocês verem como é que fica. Ele fica para baixo como a raiz, né? Escondidinho. Para você colher, você precisa puxar. E aí, ele é um exemplo que tem, né, todas as partes da planta. Ó, a raiz, o fruto, o caule, a flor, a folha. E aí você vai nomear. Aqui você vai colocar os nomes das partes, igual aqui. A parte 1 é essa aqui. Que parte é essa? Aí você bota o nome. E aqui na frente você vai explicar a função dessa parte, igual. Aqui é a folha. A folha serve para quê? Você vai fazer aqui a explicação de para que serve a folha. Lembrando que você precisa escrever pequeno para caber aí, viu? Na nossa atividade complementar de hoje, a gente vai fazer o nosso entra em ação, tá? Nesse entra em ação, gente, a gente vai precisar de uma máquina fotográfica, pode ser a câmera do celular, tá? Nós vamos precisar do caderno e lápis para registrar. Então, vocês vão fazer o registro no caderno dessa atividade. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma planta. Pode ser da sua casa, pode ser da casa do vizinho ou de uma pracinha. Você vai ver uma planta que chame sua atenção. E você vai fazer uma observação dessa planta. Você vai observar, mas você também vai fotografar essa planta. Você vai fotografar, vai registrar no seu caderno as características dessa planta. Olha bem, você vai buscar responder com base nas suas observações, responda as questões a seguir. Aí olha que interessante o que está perguntando aí. Em que local está a planta que você escolheu? Procure saber o nome popular dessa planta, ou seja, como que as pessoas chamam essa planta. Vou dar um exemplo. Se eu for pegar lá um pé de limão, então eu vou colocar limoeiro, né? Qual a estrutura da planta que você conseguiu observar? Aí você vai ver, essa planta ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folhas, essa planta ela tem frutos, ela dá flor, ela dá semente, aí você vai explicar aqui o que a planta tem na sua estrutura. Depois você vai desenhar essa planta, tá? No espaço abaixo e vai indicar o nome das estruturas. E em seguida você vai mostrar isso aqui pra gente na semana que vem. Eu quero ver isso daqui. Olha bem, você vai desenhar, igual vamos supor, eu vou desenhar o meu pé de limão lá, o limoeiro. Então eu vou colocar aqui a terra, né? Marcar a terra com as raízes por baixo. Vou colocar o caule e vou desenhar a planta igual ela tá lá na foto que eu retirei. Depois, você vai dizer qual a importância dessa planta. Tipo, igual, se é um limoeiro, ele serve para quê? Ele dá o fruto do limão que a gente consome para fazer suco, para fazer remédios, né? E o que você pode fazer pela preservação dessa planta? Então, os cuidados que você pode ter com essa planta. Se é uma planta, vamos supor, se essa planta não for frutífera, se for uma planta ornamental, então você pode colocar, né, que é para enfeitar o jardim, que é uma planta muito bonita, que essas plantas costumam ter o nome de ornamental, né, porque ornamenta, enfeita o ambiente. E aí você vai fazer o registro. Aqui no começo, pede para a gente registrar no caderno, mas você, nesse caso aí, não precisa, porque você já vai fazer o registro no livro, tá bom? E a foto, ela seria para você lembrar das características dessa planta. Mas se você escolher uma planta que está no seu quintal, aí não há necessidade, porque você olha para ela e já faz. Combinado, galerinha? Bom trabalho aí!